súmulas do TST, súmula 1, prazo judicial. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia útil que se seguir. Tá bom, som? Tá ótimo, Maria. Tá, Eu tô agora só procurando aqui agora que eu achei o local de eu tirar. Que eu achei que eu estava procurando o local de eu tirar o meu microfone. Ah, tá. Não, mas aí agora você faz um comentário aí. Tem alguma coisa? Faço, Maria. É o seguinte, primeira coisa que a gente precisa saber, o texto da súmula, ele é muito claro, né? Ó, se a intimação for feita na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feito nesse dia, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediato, salvo, por óbvio, né, se não houver expediente, caso em que fluirá no dia útil seguinte. Tranquilo. Questãozinha aqui que diz assim, ó, se a intimação tiver lugar na sexta-feira, o prazo judicial será contado da terça-feira imediata, inclusive. Isso aí a gente sabe que não é verdade, porque se for feita na sexta, ou a intimação, ou a publicação, perdão, com efeito de intimação for na sexta-feira, o prazo começa a contar na segunda. A exceção é quando a segunda é feriado, e aí começa a contar no primeiro dia imediato, porque suponhamos que seja feriado, sei lá, segunda, terça e quarta, como carnaval, e aí foi feito na sexta. Aí, nesse caso, só começaria a contar na quinta, que seria o próximo dia útil subsequente. Súmula 6. Equiparação salarial, artigo 461 da CLT. 1. Para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 461 da CLT, só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se apenas dessa exigência o quadro de carreira das entidades de direito público da administração direta, autárquica e fundacional, aprovado por ato administrativo da autoridade competente. 2. Para efeito de equiparação de salários, em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. 3. A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação. 4. É desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde que o pedido se relacione com situação pretérita. 5. A cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a função em órgão governamental estranho à cedente, se esta responde pelos salários do paradigma e do reclamante. 6. Presentes os pressupostos do artigo 461 da CLT, é irrelevante a circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma, exceto a. Se decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superada pela jurisprudência de corte superior, b. Na hipótese de equiparação salarial em cadeia, suscitada em defesa, se o empregador produzir prova do alegado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em relação ao paradigma remoto, considerado irrelevante, para esse efeito, a existência de diferença de tempo de serviço na função superior a 2 anos entre o reclamante e os empregados paradigmas componentes da cadeia equiparatória, à exceção do paradigma imediato. 7. Desde que atendidos os requisitos do artigo 461 da CLT, é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos. 8. É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. 9. Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que precedeu o ajuizamento.
E 10. O conceito de mesma localidade de que trata o artigo 461 da CLT refere-se, em princípio, ao mesmo município ou a municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana. Tem muita coisinha a saber. O primeiro comentário é o seguinte, Maria. A equiparação salarial, ela vem consubstanciada no artigo 461 da CLT. E a reforma trabalhista, né, com a lei de 2017, ela realizou alterações bem significativas nesse artigo 461 da CLT. E, em determinados pontos, passou a prever expressamente posições contrárias ao entendimento simulado do TST. Razão pela qual é de suma importância que a gente analise cada inciso dessa súmula 6 em cotejo com o 461. Inciso 1 da súmula. Para fins previstos no parágrafo 2º do artigo 461 da CLT, só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se apenas dessa exigência o quadro de carreira das entidades de direito público da administração direta, autárquica e fundacional, aprovado por ato administrativo da autoridade competente. E aqui o parágrafo 2º do artigo 461 da CLT, que teve alteração pela Lei 13.467, que é a nossa famosa reforma administrativa, ele diz claramente, os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada, qualquer forma, a homologação ou registro em órgão público. Qual é a nuance aqui? Se tem quadro de carreira, a gente sabe que tem que ter a homologação. Pela súmula é necessária a homologação. Pela CLT, é dispensada a homologação ou registro em órgão público do quadro de carreira, porém adotado em norma interna da empresa ou negociação coletiva. 2 da súmula. Para efeito de equiparação de salários, em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. Parágrafo 1º do 461 diz: trabalho de igual valor, para fins deste capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Então, o parágrafo 1º do artigo 461, ele trouxe uma inovação, porque pela súmula basta que não haja diferença de tempo de 2 anos e leva-se em consideração o tempo na função. Já analisando-se o parágrafo 1º do artigo 461 da CLT, o que é que ele diz? Que não deve ter diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador de 4 anos, superior a 4 anos, e a diferença na função não pode ser superior a 2 anos. Veja, Maria, que agora, para analisar a questão da equiparação salarial, tem-se que levar em consideração o cotejo dessas duas situações. Não haja diferença entre o paradigma e o paragonado de 4 anos para o mesmo empregador, em relação ao emprego, e também não haja essa diferença entre o paradigma e o paragonado de 2 anos ou mais, ou melhor, superior a 2 anos, com relação à função. Inciso 3 da súmula 461. A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação. Isso aqui não houve nenhuma alteração. Inciso 4 da súmula. É desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre a equiparação salarial, reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde que o período se relacione à situação pretérita. Continua vigendo. Não importa se o paradigma continua empregado e o paragonado não, ou vice-versa. O
que importa é que está se analisando uma situação pretérita. E aí, eu estou vendo que você está pondo, e é exatamente isso. O juiz vai analisar a primazia da realidade, o que efetivamente acontecia na realidade dos fatos. Inciso 5. A cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a função em órgão governamental excedente. Se esta, isso é imprescindível saber, se esta ascendente responde pelos salários do paradigma e do reclamante. Ora, eu e você trabalhamos na empresa X, somos empregados da empresa X, exercemos a mesma função. E aí eu fui cedido para um órgão público e você também foi cedida. Não importa, vai poder sim haver esse pedido de equiparação salarial, desde que a empresa, nossa empregadora originária, continue pagando os nossos salários. Aqui também não houve alteração pela lei. Inciso 6 da súmula. Presentes os pressupostos do artigo 461 da CLT, é irrelevante a circunstância de que o desnível salarial tem origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma. Perfeito! Não tem nenhum problema se a diferença está nessa decisão. Porém, há exceções. Primeira, se decorrente de vantagem pessoal. Se a vantagem é pessoal de Joeldson, Maria não pode pedir a equiparação salarial com supedâneo nessa minha vantagem pessoal. O próprio nome já deixa muito claro. Ou se a vantagem de determinado emprego está com supedâneo em tese jurídica superada pela jurisprudência da Corte Superior, ou seja, pela jurisprudência do TST, né? Súmula, OJ e por aí vai. E também a exceção quanto à irrelevância de que o desnível tem origem em decisão judicial, é na hipótese de equiparação salarial em cadeia. Porém, o reclamado precisa suscitar que essa equiparação salarial está ocorrendo em cadeia em sede de defesa e vai incumbir ao empregador produzir a prova, porque ele está alegando o quê? Um fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em relação ao paradigma remoto, considerado irrelevante para esse defeito, a existência de diferença de tempo de serviço na função superior a 2 anos entre reclamante e os empregados paradigmas componentes da cadeia equiparatória, à exceção do paradigma imediato. Aqui também houve uma pequena alteração trazida pela reforma trabalhista. O parágrafo 4º do artigo 461 da CLT hoje traz o trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental, atestada pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. E aqui, Maria, é interessante também que você disse que não importa se está tratando de uma equiparação salarial simples ou em cadeia. Sempre que houver a questão da readaptação em nova função, o readaptado ele não vai servir de paradigma. Óbvio que essa adaptação tem que estar atestada, né, por órgão competente da Previdência Social. E o parágrafo 5º assim diz: a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Sim, a gente sabe que possa ser que a vantagem tenha sido obtida em ação judicial própria, porém tem que ter cuidado. Se é uma vantagem pessoal ou se é uma vantagem em cadeia que não se adeque, como a súmula está dizendo, não é possível, ok? Inciso 7. Desde que atendidos os requisitos do artigo 461 da CLT, é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual. Óbvio, porque vai se analisar o quê? A perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos. 8. É do empregador
o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial? Claro. O empregado, reclamante, quando ele vai pedir judicialmente a equiparação salarial, a priori, o ônus probatório é dele, que é um fato de um direito dele, ele está invocando um fato para seu direito, né? Só que quando o empregador, em sua contestação, ele traz um fato impeditivo, modificativo ou instintivo, então ele atrai para si o ônus probandi quanto à não equiparação salarial. Inciso 9. Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial, sim, porque ela só alcança as diferenças salariais vencidas nos últimos 5 anos que ajuizou, que precedeu ao ajuizamento. E o 10, o conceito de mesma localidade, de que trata o artigo 461 da CLT, refere-se, em princípio, ao mesmo município ou a municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana. Aqui, nesse 10, também houve uma alteração substancial no artigo 461, dado que a reforma trabalhista ela excluiu essa expressão mesma localidade. Olha o que diz o 461 caput, Maria. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. A questão aqui a ser levantada é: o que é o mesmo estabelecimento empresarial? É a mesma filial? Eu entendo que seja a mesma filial. Se é a mesma filial, na minha humilde concepção, diminuiu ainda mais. Porque suponhamos uma empresa, Maria, uma loja que vende calçados, e ela tem lojas em 5 shoppings na mesma cidade. Tem o shopping A, B, C, D e E, todos em São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, não estou falando do estado, dentro do município de São Paulo. Então, o empregado que trabalha na empresa X, na loja X ou na loja A da empresa, pelo conceito do artigo 461 da CLT, ele não vai poder pedir equiparação salarial com relação ao empregado que trabalha na filial B da mesma empresa. Por quê? Porque são estabelecimentos comerciais distintos. Isso aqui é uma inovação muito interessante. Por isso que a gente tem que ter muita cautela quando lermos o caput, né, da assertiva. O que é que diz a assertiva? Se a assertiva estiver pedindo a resposta em consonância com a CLT ou em consonância com a jurisprudência, mormente súmula e OJ do TST. Súmula 7, férias. A indenização pelo não deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação, ou, se for o caso, na da extinção do contrato. Então, na hora que ele for entrar com a reclamação, ele faz o cálculo atualizado pela data da distribuição. E, no caso, o contrato já terminado, vai considerar o valor das verbas rescisórias, né, que são aquelas pagas ao fim do contrato. Aliás, os advogados reclamantes, desde que eu me entendo por gente na Justiça do Trabalho, sempre pediram assim: se as férias não foram pagas no tempo oportuno, ele vai pedir que os sejam com base no salário atual, ok? Se o contrato ainda está vigendo, não importa se eu estou pedindo férias de 4 anos passados, mas eu peço com o salário atual, até porque foi o empregador quem não pagou no momento oportuno, não pagou as férias e nem deixou o empregado usufruir. E aí, obviamente, o que era que os empregadores reclamados suscitavam em sede de contestação? Não, tudo bem, eu não paguei, mas é para pagar com a época de que eu deveria ter pago, com juros e correção, porque eles alegavam o seguinte: olha, se ele paga com a data, com o salário atual, mais juros e correção,
Isso se daria bis in idem. E aí, o que é que o TST entendeu? Não, se ele não pagou naquela época, ele vai pagar com a data atual, se o contrato foi extinto, quando da extinção do contrato, e, obviamente, até o dia do efetivo pagamento, vai incidir juros e correção monetária. Súmula 8, juntada de documento. A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. É o caso do documento novo, né?